Ele passou a vida inteira contando centavos, controlando cada gasto da esposa, da filha, até que um dia foi traído da forma mais cruel e por quem ele menos esperava. Mas o que ele viu ao chegar naquele pequeno vilarejo mudou tudo. Quer saber como o homem mais pão duro do Brasil perdeu tudo? Então fica até o fim, porque essa história vai te surpreender. Clarice encarava a rua pela janela enquanto soltava um suspiro pesado. Lá fora, o outono coloria as árvores com tons vibrantes, mas dentro de casa o clima era outro, sombrio, carregado. Havia acabado de ouvir mais uma vez os gritos do marido. Rogério, vai lá procurar o seu sítio herdado no fim do mundo. Zombou ele antes de colocá-la para fora de casa com a filha pequena nos braços. Mas ao abrir o envelope recebido naquela manhã, Clarice não conseguiu esconder um leve sorriso. Aquela herança era muito mais interessante do que Rogério poderia imaginar. A caminho da creche, ela passou pela entrada tumultuada do prédio. Parecia um grande galinheiro, com as crianças correndo e gritando, enquanto os pais, a maioria mães, tentavam com pressa entregar seus filhos nas mãos das cuidadoras. Clarice também se apressava. Ajeitava a pequena Isadora com cuidado, sussurrando: filha, a mamãe tá atrasada para o trabalho. Me ajuda ficando quietinha, tá bem? Isadora, no entanto, tinha a atenção fácil de distrair. E apesar das dificuldades, Clarice mantinha a calma. Já aprendera a ser firme, sem levantar o tom. Se a gente se apressar agora, você vai poder brincar com seus coleguinhas mais cedo, que tal? Isadora concordava por um instante e logo esquecia. Mesmo assim, Clarice se mantinha paciente. Ao longo dos anos de convivência com Rogério, ela aprendeu a controlar suas emoções. Às vezes até ele reconhecia isso, com um comentário ácido, claro. Você é igual soldadinho de chumbo, não dobra para nada. E embora parecesse um elogio, a verdade é que a teimosia de Clarice o incomodava. Como, aliás, quase tudo nela. No dia anterior, por exemplo, Rogério transformou a compra de um tênis novo para a filha num verdadeiro tribunal. Clarice apenas comentou que o outro estava furado, e foi o suficiente para a discussão explodir. Como assim o tênis já estragou? Comprou em abril? Ele gritou. Ela respondeu com firmeza, sem se alterar. Eu não fabrico sapato, Rogério. Mas posso te garantir que criança usa bastante e gasta mesmo. Lembra da sua infância? Esse era um ponto sensível. Rogério odiava qualquer lembrança de sua origem humilde. E a reação foi imediata. Você não tem ideia do que minha mãe passou para me criar sozinha. Logo em seguida, vieram as acusações. Clarice só queria torrar o dinheiro dele. E então, como um roteiro repetido, chegou a terceira etapa: as ameaças. Mas dessa vez, ele não se limitou a gritar com ela. Com os olhos fixos na filha, Rogério rosnou. Lembrem-se disso. Se continuarem querendo me derrubar, vão acabar na rua. A menina ria, sem entender. Mas Clarice gelou por dentro. Sabia que podia retrucar. Lembrar que ela também sustentava a casa, que ele era pai e tinha obrigações. Mas, para quê? Já sabia como isso terminaria, em gritos, em portas batidas, em noites mal dormidas. E, de fato, a noite anterior foi assim. Clarice passou horas acordada, imóvel, tentando não incomodar o marido. Quando o dia amanheceu, ela mal conseguia pensar direito. As dores de cabeça já nem incomodavam tanto. Foi uma voz alegre que a puxou de volta à realidade. Clarice, que bom que você veio hoje. Tentei falar com você ontem. Era a professora Silvia, educadora da creche. Clarice olhou Isadora dos pés à cabeça, certificando-se de que estava apresentável. Tô ouvindo, Silvia. A educadora, animada, anunciou. Na semana que vem, teremos nossa festa de outono aqui na creche. Clarice automaticamente pensou. Pronto, agora ela vai dizer quanto tenho que pagar pela mesa de doces. Mais um pedido para o Rogério. Mas se enganou. Com o mesmo entusiasmo, Silvia continuou.
Fazemos esse evento todo ano. É uma tradição bonita e queremos que continue. Clarice assentiu, hesitante. Tudo bem. A Isa gosta dessas festas. A professora sorriu ainda mais. Que ótimo saber que você apoia. A gente sempre quer envolver os pais. E olha, neste ano será a fantasia. Clarice ficou tensa. A educadora fez uma pausa solene antes de anunciar. A Isadora vai ser uma macieira. Um frio percorreu a espinha de Clarice. E o que a gente precisa fazer? Silvia riu. Ah, Clarice, não é nada complicado. Você só precisa preparar a fantasia. Pode ser um vestidinho com frutinhas, um arquinho de cabeça. Solte a imaginação. E como se não bastasse, e ajuda a Isa a decorar uma riminha sobre o tema. 4 versinhos já são o suficiente. Nesse momento da história, já deu para sentir que Clarice está tentando segurar o mundo com as mãos, né? E você aí do outro lado, já viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por isso? Comenta aqui embaixo. Às vezes, dividir a história faz a gente se sentir menos sozinho. Isadora saltitava de alegria, abrindo os braços como se fossem galhos. Com expressão teatral, recitou. Os galhos da macieira se curvaram até quase o chão. Silvia, a educadora, sorriu carinhosamente. Muito bem, Isa. Você lembrou direitinho da rima. Depois se virou para Clarice. Em casa, vocês podem treinar o restante do texto. Mas, por agora, ela pode ir brincar com os colegas. A pequena disparou em direção à sala principal empolgada. Silvia, ainda com um sorriso no rosto, comentou. Sua filha é muito esperta. Capta tudo rapidinho. O elogio foi doce, mas Clarice já estava com a cabeça em outro lugar. Mais precisamente nos custos da fantasia. Mentalmente fazia cálculos. E a imagem do rosto furioso de Rogério surgiu automaticamente em sua mente. Distraída, mal percebeu o leve toque da educadora em sua mão. E então, Clarice, o que acha da fantasia de macieira? A mãe suspirou, já cansada antes mesmo de começar. A ideia é bonita, mas é bem trabalhosa. E meu tempo é curto. Será que não dava para escolher algo mais simples? No outono também temos legumes, pepino, cenoura. A expressão de Silvia mudou imediatamente com uma pontada de ironia. Pepino é mais apropriado para um menino, e a fantasia de cenoura já foi reservada para Estela. Só sobrou a batata. Quer trocar? Clarice visualizou. Isadora com um saco cinza amarrado no corpo e balançou a cabeça imediatamente. Não, melhor deixarmos ela como macieira mesmo. A conversa com a educadora havia virado mais uma preocupação. Clarice seguiu pelas ruas, tentando digerir a novidade da tal festa, quando uma voz conhecida e desagradável interrompeu seus pensamentos. Clarice, já está quase 3 minutos atrasada. Não está com pressa, não. Ela parou bruscamente. Seu supervisor, Eugênio, se aproximava com aquele tom seco e calculado que ela já conhecia. Não ouvi resposta. Por acaso se considera alguém especial? Aqui? Não, Eugênio. É que eu me atrasei na creche. Vai ter uma festinha de outono e a educadora... Por favor, interrompeu ele com desdém. Me poupe dos detalhes. Já falei que problemas pessoais não podem interferir no trabalho. Dessa vez eu deixo passar. Mas na próxima, sua bonificação vai dançar. Sem mais palavras, Clarice correu para o prédio administrativo com medo de perder o emprego pelo qual tanto batalhou. Antes de conseguir esse cargo, sua trajetória tinha sido dura. Trabalhou num depósito de verduras, lavou louça em restaurante, tentou ser técnica de enfermagem, mas não suportava sangue. Foi a vizinha do primeiro andar, Dona Evelina, quem apareceu com a dica salvadora. A aposentada, sempre agitada e cheia de opiniões, conhecia tudo o que acontecia na prefeitura. Afinal, tinha sido secretária lá, por muitos anos. Um dia pediu ajuda com umas caixas e resolveu retribuir o favor com a informação.
Clarice, você vive correndo, menina. Tá precisando de trégua. Tá trabalhando ainda no hospital? Saí. Aquilo não era para mim. Ver as pessoas sofrendo me fazia mal. Evelina balançou a cabeça, compreensiva. Ah, eu te entendo. Também sonhei em ser médica. Entrei na faculdade, desmaiei na primeira aula de anatomia. Me mandaram embora. Virei secretária e nunca me arrependi. Com um brilho nos olhos, continuou. E falando nisso, ouvi dizer que estão precisando de uma faxineira lá na prefeitura. É um trabalho honesto, sem poeira, e você vai conseguir segurar a barra. Clarice se animou com a ideia. Comparado com o hospital, aquele cargo tinha muito mais estabilidade. Mesmo que o salário fosse mais modesto, era algo seguro. Quando contou a novidade para Rogério, ele não perdeu a oportunidade de rebaixá-la. Sempre procurando o caminho mais fácil. Casei com uma folgada mesmo. Ele nunca se preocupava com a saúde dela. Nunca quis saber como ela aguentava tudo. Casa, filha, trabalho, praticamente sozinha. A responsabilidade de criar Isadora era só dela. Mas Clarice, em seu íntimo, alimentava uma fagulha de esperança. Sempre que a vida apertava, lembrava do tio Antônio que dizia: Clarice, não abaixa a cabeça. O sol se esconde às vezes, mas sempre volta a brilhar. Ela sorriu com tristeza ao se dar conta de quanto tempo fazia que não pensava nele. Queria visitá-lo. Mas imaginou a cara que Rogério faria e soltou um suspiro pesado. Enquanto isso, Rogério deixava o banco de ótimo humor. O saldo de sua conta secreta estava melhor do que esperava. Seus pensamentos giravam em torno de uma ideia animadora. Sonhos se realizam. Abençoado o dia em que abri essa conta. Agora sim, estou seguro. E no futuro, quem sabe? Ele atravessou a rua e foi até um pequeno parque, onde costumava sentar para sonhar acordado. E ali, entre árvores e folhas caídas, dava asas à sua ambição, como se o mundo fosse moldado por seus devaneios. Se você já conheceu alguém assim, que vive de fantasia enquanto deixa o outro carregando o mundo nas costas, comenta aqui. E se essa história está mexendo contigo de algum jeito, deixa um like. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais histórias reais como essa. Edmundo encontrou um banco vago no parque e se deixou aquecer pelos últimos raios de sol do outono. O rosto relaxado, a alma leve. Ele quase quis gritar para o mundo ouvir: "Sou milionário!", mas conteve-se. Preferiu saborear aquele momento, em silêncio, entregue ao seu passatempo favorito: sonhar. Ali, naquele banco, sonhava da mesma forma que fazia quando era apenas um menino. Naquela época, Edmundo se deitava num banco torto, em frente à casa simples onde morava com a mãe. Seus colegas queriam bicicletas, celulares, roupas estilosas. Ele não. Desde pequeno, seu sonho era um só: ter 1 milhão. Milhão de quê? De reais, de possibilidades. Visualizava notas de 50, de 100, empilhadas na cama. E ia além. Se via adulto, dono de uma mansão de 2 andares, dirigindo um carrão esportivo. Seus devaneios eram tão vívidos que não queria voltar à realidade, onde a geladeira muitas vezes estava vazia, e a única comida era uma sopa rala com batata, passada. Sua mãe, Dona Flora, trabalhava como uma condenada. Tinha 2 empregos e, ainda assim, não conseguia oferecer nem o básico. Edmundo assistia aos colegas saboreando sanduíches com presunto, bolachas recheadas, enquanto ele, faminto, só podia sentir o cheiro. De cabeça baixa, caminhava para o refeitório da escola, onde comia de graça. As piadas vinham como sempre. "E aí, Edmundo, ainda tá com fome da sopa do governo?" O pior era Francisco, filho de um dono de concessionária. Ele fazia questão de zombar na frente dos outros. "Quer uma maçã, Ed? Eu mordi só um pedacinho." As risadas vinham em coro, mas Edmundo não chorava. Revidava com os punhos. Era sua única forma de manter a dignidade. Com o tempo, os valentões passaram a pegá-lo menos no pé.
ao menos abertamente. Mas as provocações nunca cessaram. Ouviam-se sussurros pelas costas. Lá vai o filhinho do lavador de carros, achando que alguém, as meninas, com seus risinhos maldosos, feriam ainda mais o ego do garoto. E era por isso que, à noite, ele sonhava com o futuro. Um futuro em que seria rico, riquíssimo, casado com a mais bonita da escola, só para fazer inveja em todas as outras. Mas esses sonhos eram só dele. Não os dividia com ninguém. Uma única vez, num raro momento de carinho, confidenciou algo à mãe. Mamãe, espera só um pouco. Logo vou ficar rico. Vou comprar tudo o que você quiser. Flora o olhou com ternura triste. Meu filho, se eu desejo algo, é só saúde. Não tô bem, meu coração anda falhando. Essas palavras ficaram marcadas em Edmundo. Ele percebia. A mãe estava sempre exausta, passando mal. Dizia que era só o excesso de trabalho. Tentava tranquilizá-lo, dizendo que, em breve, tudo melhoraria. Que ele terminaria a escola, entraria na faculdade, se casaria e ela cuidaria. Dos netos era o sonho dela, não de luxo. Um sonho de paz. Um dia, Flora mostrou ao filho uma gaveta escondida onde guardava mês a mês uma pequena quantia. Isso aqui é para sua educação. Os olhos de Edmundo brilharam com o brilho de quem vê um tesouro. Aquela noite não dormiu. O pensamento no dinheiro o consumia. E à medida que as horas passavam, uma voz crescia dentro dele. Pega só um pouquinho, sua mãe nem vai perceber. A tentação o fazia se levantar da cama, mas no último momento se encolheu debaixo das cobertas, tentando abafar aquela voz que o empurrava para o erro. Só conseguiu dormir ao amanhecer. No dia seguinte, esperou a mãe sair para o trabalho. Ela limpava escadarias e jardins desde bem cedo. Assim que ficou sozinho, correu para o armário. Com as mãos trêmulas, afastou os lençóis até encontrar o maço de notas. Inspirou fundo. Não tem problema, mamãe não vai notar. Pegou algumas cédulas e uma euforia misturada com culpa tomou conta de seu corpo. A mesma voz de antes voltou satisfeita. Boa. Agora dá para comprar calça nova, camisa maneira, nada de roupa doada. Ele mal conseguiu prestar atenção nas aulas. A grana queimava no bolso. Não pensava em devolver. Aquela noite em claro já tinha sido um sacrifício alto demais para voltar atrás. Naquela época, ainda adolescente e com roupas desgastadas, Edmundo entrou em uma loja de roupas de marca no centro da cidade. Os olhares surpresos foram inevitáveis. Uma vendedora jovem se aproximou com um sorriso educado, mas cheio de dúvida. Moço, acho que essa loja não é exatamente o que você está procurando. As peças aqui são bem caras. Antes que ela completasse a frase, Edmundo puxou do bolso um maço de notas novinhas, exibindo com naturalidade. Me mostra aí os jeans mais estilosos que você tem. Os olhos da vendedora brilharam, mas ela conteve a curiosidade. Seu trabalho era atender bem, mesmo os clientes mais improváveis, como aquele rapaz de jaqueta surrada e calça curta. Vem comigo, disse, já calculando quais peças ficariam bem nele. Esses modelos aqui são da coleção passada. Pouca diferença para os novos, mas bem mais em conta. Com esse valor, dá até para levar uma camisa também. Edmundo entrou no provador. Ao se olhar no espelho, quase não se reconheceu. A vendedora animada comentou: essa camisa ficou perfeita em você. E o caimento da calça está impecável. Ele murmurou quase para si mesmo. Nunca imaginei que roupa pudesse transformar tanto uma pessoa. Saiu da loja com as roupas novas, dobradas dentro da mochila, vestindo novamente seus trapos. A culpa que sentira por pegar o dinheiro da mãe desaparecera. Naquele dia, jurou para si mesmo: chega, nunca mais vou usar roupa doada. Dona Flora era conhecida pelos moradores dos prédios onde trabalhava como uma mulher batalhadora. Sabendo das dificuldades dela, muitos vizinhos lhe ofereciam doações, roupas, lençóis, utensílios. Ela chegava em casa com um sorriso esperançoso e chamava:
Edmundo, vem ver o que a mamãe ganhou. Mas o garoto só sentia vergonha. Era obrigado a engolir o orgulho e experimentar as roupas usadas, porque não havia alternativa. Durante anos, usou peças de segunda mão, mas ao chegar no ensino médio se revoltou. Mamãe, não quero mais usar roupa velha, não vou vestir essas coisas. Flora ficou surpresa. Achava que ele ficaria contente. Mas Edmundo, olha só, essas calças, tão boas. Por que essa teimosia? Chega, mãe, fecha sua lojinha de usados. Não vou mais vestir isso. Ela apenas murmurou, guardando cuidadosamente as roupas no armário. São roupas boas. Não entendo por que ele rejeita tanto. Com o tempo, as peças sumiram dali. Flora devia ter doado. Edmundo esperava que isso a forçasse a comprar roupas novas, mas não foi o que aconteceu. Ela apenas parou de insistir, até que, após descobrir o esconderijo com o dinheiro guardado para sua educação, Edmundo viu ali a chance de compensar seus traumas. A primeira compra trouxe satisfação, a segunda, ainda mais. Em pouco tempo, caminhava pela escola com roupas de marca, a cabeça erguida. Trocava de roupa no banheiro antes de ir para casa e escondia tudo na mochila, mas esse esquema quase ruiu. Um dia, Dona Flora foi organizar a gaveta e notou a falta do dinheiro. Chamou o filho. Edmundo, me diga a verdade. Foi você quem pegou? A boca dele ficou seca. Sabia que não adiantava negar. Fui eu, mãe. Mas eu vou devolver tudo. Eu prometo, ela não o gritou. Só ficou em silêncio, olhando para ele por longos segundos. Então perguntou, gastou com o quê? Edmundo, cabisbaixo, murmurou. Comprei calças, uma camisa e sapatos. Mãe, eu não aguentava mais ser o pior vestido da turma. Dona Flora levou as mãos ao rosto e chorou. E ele ficou parado, sem coragem de consolá-la. Aquelas lágrimas ficaram marcadas dentro dele. Foi um divisor de águas. Na semana seguinte, Edmundo arranjou um trabalho de meio período descarregando caminhões na cidade. Não foi difícil conseguir. E ao trazer para casa o primeiro salário, viu sua mãe chorar novamente, mas dessa vez de orgulho. Por que está fazendo isso, meu filho? Você devia estar estudando. Eu já sou adulto, mãe. Vou tentar equilibrar as duas coisas. Ela o olhou com ternura. Você cresceu. Mas me promete uma coisa, estuda. Enquanto eu puder te ajudar, faça isso por nós dois. Ele não discutiu. Embora quisesse adiar a faculdade, escolheu uma instituição qualquer e tentou a sorte. Acabou sendo aceito e era uma das melhores do estado, com cursos novos e muito requisitados. Os estudos fluíram com facilidade. Logo no primeiro ano, estava entre os melhores da turma. Mas nem tudo eram flores. A vida acadêmica de Edmundo começou a sofrer com um detalhe que ele não esperava: sua avareza. O primeiro tropeço de Edmundo na universidade aconteceu perto do Dia do Estudante. A turma discutia animadamente os planos para a comemoração quando Marcelo Navarro, o queridinho das meninas e líder informal do grupo, se levantou com entusiasmo. Gente, se cada um colaborar com um pouquinho, eu mesmo organizo a festa. Prometo que vai ser inesquecível. Os colegas vibraram. Navarro tirou do bolso um chapéu estiloso e começou a passar entre os estudantes com teatralidade. Senhoras e senhores, chegou o momento de dar tchau pro seu dinheirinho. Mas pensem bem, uma festa boa vale até viver à base da quentinha. Da faculdade depois. Risos e aplausos tomaram a sala. Um a um, os estudantes esvaziavam os bolsos e carteiras, jogando moedas e notas dentro do chapéu com alegria. Só Edmundo Silva se afastou discretamente, tentando se esconder no meio da empolgação geral. Mas Marcelo não era bobo. Percebeu na hora que o colega de quarto não havia contribuído. E aí, Edmundo, por que tá escapando? Manda aí o que puder. Edmundo forçou um sorriso. Hoje não dá, cara. Minha mãe tá doente, preciso visitá-la. Marcelo hesitou, decepcionado, mas respondeu com um ar respeitoso. Ah, bom.
Saúde da mãe é sagrada. Ele voltou ao seu posto com o chapéu cheio, anunciando o fim da coleta, enquanto a turma se aglomerava para contar quanto haviam arrecadado. Edmundo, aliviado por ter escapado da contribuição, saiu de fininho e voltou ao alojamento. Já estava preparando o jantar. Ele e Marcelo dividiam tudo, inclusive as tarefas da cozinha. Mas a tranquilidade não duraria. Marcelo entrou no quarto e, ao vê-lo ali, arregalou os olhos. Ué, pensei que você estava indo visitar sua mãe. Edmundo gaguejou, pego de surpresa. Ah, então ela já está melhor. Resolvi deixar para amanhã. Navarro o encarou fixamente, sem dizer nada por alguns segundos. Então soltou em tom direto. Olha, Edmundo, pode visitar sua mãe doente mês que vem, se quiser. Já entendi. Você é mão de vaca. Inventou essa desculpa ridícula para não contribuir. Edmundo tentou contornar a situação. Cara, eu só não curto essas festas barulhentas. Me dá dor de cabeça, sério. Marcelo, já de saída, lançou um último olhar de desprezo. O problema não tá na sua cabeça, Edmundo. Tá no seu bolso. Saiu e bateu a porta. Edmundo, em desespero, correu até o corredor. Marcelo, fiz o jantar. O outro, com um sorriso irônico, respondeu sem olhar para trás. Pode comer minha parte. Isso deve te animar. Vou jantar com quem sabe dividir até o último pão. Completou antes de desaparecer pelo corredor. No dia seguinte, Marcelo se mudou de quarto. Disse apenas, vai ser melhor assim para nós dois. Fez uma pausa e acrescentou, não suporto gente que mente, nem mão de vaca. E você é os dois num só. Um caso raro, Edmundo. A princípio, Edmundo até achou bom ter o quarto só para si. Mas essa euforia durou pouco. Uma semana depois, a solidão pesava. Ninguém queria dividir quarto com ele. E a fama de pão duro já tinha se espalhado por toda a universidade. Cortesia da língua afiada de Navarro. Nos corredores, cochichavam. As meninas o evitavam. Edmundo revivia, como num ciclo maldito, os mesmos sentimentos que o perseguiram na infância. Mas mesmo diante de tudo, não admitia que o erro tinha sido seu. Preferia culpar os outros, principalmente Navarro. Seu ex-colega se tornara um inimigo declarado. Você acha que quando a gente não encara os próprios erros, a vida dá um jeito de repetir as lições? Escreve aí nos comentários o que você pensa sobre isso, essa parte da história. Rende um bom debate. Depois de se formar, Edmundo enfrentou dificuldades. Conseguiu um emprego em uma empresa pequena, mas o clima era hostil. Sem criar laços com ninguém, acabou pedindo demissão 2 meses depois. Sem renda, voltou a depender da mãe, o que o envergonhava profundamente. Um dia, enquanto andava de ônibus, avistou um senhor lendo o jornal. O que chamou sua atenção foi um anúncio destacado entre as colunas. Procura-se especialista em recursos humanos. Salário a combinar, bonificações mensais. Seu coração disparou. Leu em voz alta sem perceber. É isso, é exatamente o que eu precisava. O senhor do banco da frente ergueu os olhos, curioso. Oi, rapaz, você disse alguma coisa? Edmundo sorriu com leve constrangimento. Me desculpe, senhor, é que vi um anúncio aqui nesse jornal. O senhor poderia me emprestar? O idoso, contente em ser útil, estendeu o jornal com gosto. Claro, já terminei de ler, só não revisei a última. Página, mas é só anúncio mesmo. Isso não me interessa, Edmundo respondeu com um sorriso breve. Pois é justamente aí que está o que me interessa. Na parada seguinte, desceu do ônibus, decidido a não perder tempo. Correu até o endereço da empresa que buscava alguém, jovem, responsável e cheio de potencial. Mas o que ele não esperava era dar de cara com Marcelo Navarro. Seu antigo colega da faculdade o recebeu com aquele mesmo ar debochado de sempre. Olha só quem o vento trouxe! Edmundo Silva em pessoa. Com que intenção você aparece por aqui? Edmundo manteve a calma. Vi o anúncio no jornal e vim tentar a sorte.
Quem sabe encontro minha chance por aqui. Marcelo não perdeu o ritmo. Sorte sua! Estamos precisando mesmo de alguém. Vem, vou te levar até o chefe. Melhor resolver isso logo. Edmundo hesitou. Direto com o chefe? Ué, você não quer trabalhar? Então vem. Enquanto caminhavam pelo corredor da empresa, Edmundo observava o colega com outros olhos. Estava bem vestido, seguro de si, e claramente tinha subido rápido na vida. Sentiu uma pontada de inveja. Queria aquela confiança para si. Pararam em frente a uma porta imponente. Uma placa dourada indicava: diretor-geral. Só um aviso, disse Marcelo. O chefe é gente fina, mas não suporta puxa-saco. Seja direto nas respostas, nada de rodeios. Edmundo assentiu. Marcelo entrou como se fosse dono do lugar. Seu Geraldo, encontrei o substituto para o cargo do Hélio. Esse aqui é o Edmundo Silva. Foi um dos melhores alunos da nossa turma. O diretor levantou os olhos, analisou Edmundo e fez algumas perguntas básicas. Edmundo respondeu com segurança. Ao final, o chefe disse: muito bem, o tempo dirá se você é o profissional que precisamos. Navarro vai te mostrar tudo. Diferente de sua primeira experiência frustrada, ali o ambiente era acolhedor. Em poucos dias, Edmundo se sentia parte da equipe. Trabalhar ao lado de Marcelo, que agora era uma espécie de mentor, facilitava o processo. Uma semana depois, recebeu seu primeiro contra-cheque. Observou o valor anotado com olhos arregalados. Mal conseguia acreditar. Se eu guardar esse valor todo mês, em 1 ano junto meu primeiro milhão. E em 2, dobro a meta. Edmundo já estava flutuando em seus cálculos quando Marcelo apareceu. Vamos comemorar seu primeiro salário, Ed. Edmundo congelou na cadeira, como se tivesse pregos no assento. Fez um sorriso forçado. Será que precisa mesmo? Marcelo riu, batendo no ombro dele. Claro que precisa. É tradição. Quem não comemora o primeiro salário, dá azar. E azar a gente não quer, né? E se eu quebrar a tradição? Ah, Edmundo, você não muda. Continua o mesmo pão duro da época da faculdade. Mas não se preocupe, vou ajudar. Só me dá o dinheiro e eu cuido de tudo. Quanto você precisa? Quando Marcelo disse o valor, Edmundo suspirou aliviado. Pensei que seria mais. Aqui ninguém é cruel a ponto de arrancar o couro do iniciante, disse Marcelo. Só um café, uns lanchinhos. Coisa simbólica. Nas festas maiores, a gente faz vaquinha. Mas o aniversariante, esse sim banca a comemoração. Edmundo, ansioso para manter-se bem na empresa, aceitou. Apesar do aperto no coração, topou o combinado. Mas não demorou para sua avareza chamar atenção. Ele relutava até para emprestar uma caneta ou dividir uma folha de papel. No início, os colegas brincavam. Só Marcelo zombava sem filtro. Edmundo, desculpa a franqueza, mas tenho pena. Da mulher que for casar com você. Vai viver uma vida miserável. Edmundo reagiu com irritação. Se preocupa com a sua, Marcelo. Você vive atrás de qualquer rabo de saia. Não sei o que é pior, ser mão de vaca ou ser mulherengo. Depois disso, a relação que começava a se reaquecer entre os dois voltou a esfriar. E congelou de vez. Como qualquer homem, Edmundo sonhava em ter uma família, mas não tinha sorte com as mulheres. Durante a universidade, as poucas com quem se envolveu queriam carinho, presença, e ele, no máximo, oferecia um buquê e um sorvete, restaurante, joia. Isso para ele era dinheiro jogado fora, afinal não garantia retorno. Os relacionamentos de Edmundo, em geral, tinham vida curta. Costumavam acabar com um buquê barato e um silêncio constrangido. As garotas entendiam o recado. Se o sujeito já economizava até nas flores, o que esperar dele a longo prazo? Ao longo dos anos, Edmundo colecionou uma dúzia de decepções amorosas. Ainda assim, não se deixava abater. Acreditava que um dia encontraria aquela, a mulher ideal, a parceira perfeita. Mas o tempo passava
e essa figura nunca cruzava seu caminho. Na sexta, véspera do ano novo, Edmundo foi ao supermercado. Sabia que nessa época do mês, muitos produtos entravam em promoção. Com o bolso apertado e o olhar afiado, fez suas compras com paciência, analisando os preços e lendo a composição de cada item. Levou mais de 1 hora na seleção. No caixa, no entanto, percebeu que havia calculado errado. Ou paga ou devolve. Tudo! Gritou a caixa já irritada. Edmundo não se abalou. Com a voz calma, respondeu: por favor, confira o total de novo. Só peguei o que estava em oferta. A caixa bufou. Eu que me enganei. Esse idiota ainda quer discutir. Por favor, não me insulte. Tenho o direito de registrar uma queixa, respondeu Edmundo, tentando manter a compostura. A mulher apertou os punhos, pronta para mais. Tá me ameaçando, é? Inácio, chama o segurança. O segurança surgiu de imediato, se aproximando com expressão severa. Ele roubou alguma coisa? Perguntou em voz baixa. Não, só não quer pagar, disse ela, revirando os olhos. E a fila aumentando. Reclamou um senhor atrás de Edmundo. O jovem sentiu que estava perdendo terreno. Tirou todo o dinheiro do bolso e entregou, mas não era suficiente. Ainda falta, disse a caixa com um sorriso de canto. Edmundo começou a revirar os bolsos, buscando desesperadamente moedas esquecidas. Nada. Já estava prestes a mandar todo mundo para o inferno, quando uma voz suave surgiu. Aqui está o que falta. Uma jovem na fila estendeu a mão com algumas moedas. Não olhou para Edmundo, falava diretamente com a caixa. A funcionária pegou as moedas com seus dedos gordinhos e comentou sarcástica. Devia ter feito isso antes, né, espertinho? Edmundo, envergonhado, pegou suas sacolas e caminhou em direção à saída. Mas a consciência pesou. Parou e procurou a moça com os olhos. Ela já havia terminado as compras. Se aproximou. Moça, muito obrigado. Você me tirou de uma situação bem ruim. Vou devolver o dinheiro. Ela levantou as sobrancelhas, surpresa. Foi só um trocado. Não vai me fazer falta. Mesmo sem demonstrar interesse, Edmundo notou que ela carregava sacolas pesadas. Apressou o passo para alcançá-la. Espera, deixa eu te ajudar com isso. Ela olhou para as 2 sacolas já nas mãos dele. Você já está carregando bastante. Imagina. Isso aqui não pesa nada, respondeu ajeitando tudo com uma só mão. Afinal, sou homem, né? Ela sorriu rendida. Se é assim, agradeço. Quebrei o braço no verão. Ainda sinto dores. Com as compras em mãos, Edmundo a acompanhou até a saída. Moro aqui perto. Alugo um quarto na casa de uma senhora. É o que cabe no meu bolso agora. Trabalho nesta região, disse Edmundo. Mas moro do outro lado da cidade. Vendi o apartamento da minha mãe depois que ela faleceu. Comprei uma casinha, pequena, mas só minha. Muito melhor que dividir dormitório com estranhos. A jovem olhou para ele pela primeira vez com mais atenção. Também sou do interior. Minha mãe me criou sozinha. Meu pai morreu quando eu era bem pequena, caiu de um andame. Era pedreiro. Poxa, sinto muito. Obrigada. Depois disso, minha mãe ficou muito doente. Meu tio ajudou bastante, ainda ajuda. Ele mora por aqui? Ela riu. Se morasse, eu não precisava estar alugando quarto, né? Ele se recusa a sair da cidade dele, mesmo podendo. E você? Já conheceu alguém que apareceu no seu caminho? Quando você menos esperava e fez toda a diferença. Compartilha aqui nos comentários. Histórias assim inspiram mais do que a gente imagina. Sem muita curiosidade, Edmundo perguntou: e o que seu tio faz? Se é que posso saber? Fernanda riu com leveza. Ah, o tio Federico, ele é o que chamam de homem de negócios local. Na verdade, é agricultor. Tem uma fazenda pequena, mas que dá uma renda boa. E você nunca pensou em seguir por esse caminho? Não é minha praia. Por isso, resolvi tentar a sorte na cidade grande. E tá dando certo? Difícil dizer. Nem completei 1 ano aqui. Ainda. Queria estudar e trabalhar ao mesmo tempo, mas tá complicado.
Quando chegaram à porta de casa, Fernanda estendeu a mão e disse com gentileza: "Obrigada pela ajuda. Pode me entregar minha sacola agora. Aqui é onde eu moro." Edmundo ficou decepcionado com a despedida repentina. Aquela garota era diferente. Ele se sentia à vontade com ela. Com um suspiro leve, murmurou: "Que pena que acabou tão rápido. Nossa conversa foi tão boa. Queria continuar falando com você." Fernanda o olhou com um ar de repreensão divertida. "E você nem perguntou meu nome, hein?" Edmundo riu. "Verdade, mas nunca é tarde. Encantado em conhecê-la", disse, fazendo uma reverência exagerada. "Me chamo Edmundo." "Fernanda", respondeu ela, baixando os olhos com timidez. Ficou parada como se esperasse algo. Edmundo então arriscou: "Fernanda, será que posso te ver de novo?" Ela levantou os olhos e, apesar do frio intenso, Edmundo sentiu como se o sol tivesse voltado a brilhar. Queria que aquele olhar o acompanhasse pela vida toda. Fernanda aceitou o convite sem joguinhos, sem fingimentos. No dia seguinte, se encontraram novamente. Edmundo, no seu estilo pouco convencional, apareceu com um buquê de galhos de pinheiro. "Que coisa mais linda", disse Fernanda, rindo com alegria genuína. "Isso vai ser minha árvore de Natal." Edmundo, tomado por um impulso inesperado, propôs: "E se a gente passasse o Réveillon juntos? Nosso encontro no mercado foi simbólico, né? E lá em casa tem espaço e lugar para uma árvore de verdade." Fernanda sorriu. "Com prazer. Para ser sincera, nem tenho com quem passar a virada do ano. Pensei em visitar meu tio, ele até me convidou, mas não posso. Trabalho logo no dia 1º. "Onde você trabalha?" "Lavo pratos num restaurante. Não é o que eu sonhei, mas é o que apareceu e eu preciso pagar as contas." Edmundo não soube o que dizer. Imaginou Fernanda de avental entre louças sujas e sentiu um desconforto profundo. Acompanhou-a até a porta, mas se despediu rápido. No caminho de volta murmurava: "Sempre assim. Quando finalmente gosto de alguém, descubro algo que complica tudo. Como vou apresentar uma esposa assim para os meus colegas? Navarro vai rir da minha cara." Mas, no dia seguinte, Edmundo descobriu o óbvio. É fácil traçar metas. Difícil é cumprir, especialmente quando se está apaixonado. 2 dias depois, não conseguia pensar em mais nada. Seu coração disparava só de ouvir a voz de Fernanda do outro lado da linha. "Edmundo, onde você se meteu? Pensei que tivesse desistido da virada do ano juntos." "De jeito nenhum", respondeu, com o coração acelerado. "Passei esse tempo pensando no que te dar de presente." Fernanda riu. "Edmundo, o melhor presente é você. E, por favor, nada de gastar dinheiro com besteira." A resposta dela o aliviou profundamente. Apesar da profissão simples, Fernanda não exigia luxo. Isso a tornava, aos olhos dele, a esposa ideal. Passaram o Réveillon juntos. Na hora da virada, Edmundo tomou coragem. "Fernanda, isso aqui não é um anel de verdade", disse enquanto colocava no dedo dela um pedaço de metal da tampa do espumante. "Mas quero que nossos corações se unam hoje." Fernanda ficou encantada. "É lindo, Edmundo. Parece até cena de filme. Vou guardar esse anel para sempre. Mesmo se a gente não der certo, ele vai ter valor para mim." Pela primeira vez, Edmundo Silva sentiu uma felicidade verdadeira. Com os olhos marejados, disse: "Fernanda, você e eu vamos ser felizes. Os mais felizes do mundo." Na manhã seguinte, enquanto Edmundo seguia sua rotina, Fernanda pensava na próxima festa da creche. Precisava de uma fantasia de macieira para a filha Mariana. Revirou o guarda-roupa da menina, mas nada servia. Sentiu um calafrio só de imaginar que teria que pedir dinheiro ao marido. Sabia o que ouviria. Para uma criança de 4 anos, qualquer roupa serve. Vai gastar com um vestido que ela vai usar só 2 vezes? Claro, Fernanda poderia comprar com o próprio salário, se não entregasse cada centavo ao marido. Desde o casamento, Edmundo assumira as finanças. Fernanda
para facilitar sua vida de esposa, deixa que eu cuido do dinheiro, dissera ele com um sorriso falso. Na época, ela achou atencioso. Aceitou sem pensar. Só semanas depois percebeu o erro. Edmundo exigia controle absoluto. Organizava os recibos em cadernos, anotava cada centavo. Chegou ao ponto de pedir prestação de contas até sobre absorventes e sabonetes. Ao chegar em casa, Fernanda ainda pensava na fantasia da filha, quando, ao esperar o elevador, foi abordada pela vizinha do andar de cima, Dona Evelina Dias. Fernanda, querida, como você está? E a Marianinha? Fernanda forçou um sorriso. Estamos bem. Estou ajudando a Mariana com os preparativos para o baile de outono da creche. Ela vai ser uma macieira. A aposentada aplaudiu com entusiasmo sincero. Que coisa mais linda! Essas festas infantis têm uma magia que a gente, adulto, esqueceu como é. É a tal da sinceridade. Criança não finge, não esconde. São puras. Fernanda sorriu, tocada com as palavras. Evelina a olhava de forma quase admirada, como se estivesse redescobrindo quem era sua vizinha. A porta do elevador se abriu com um som oco. Fernanda se despediu com educação. Mas antes que pudesse entrar no apartamento, seu celular começou a tocar de forma insistente. Revirou a bolsa, agitada. Cadê você, desgraça? Onde foi que eu te enfiei? O som vinha alto, mas ela só percebeu, 1 minuto depois, que o aparelho estava no bolso do casaco. Atendeu já um pouco irritada. Alô, tô ouvindo. Do outro lado, a voz familiar do tio Federico. Mas que jeito é esse de atender seu tio, menina? Já ia achar que você tinha esquecido. Que tem parente? Fernanda, surpresa, mudou o tom imediatamente. Tio Federico, me perdoa e achei que fosse trote ou engano. É que ligam errado para mim toda hora. O tio riu alto. Até pensei que você ia mandar o tio pras cucuias, só porque faz tempo que não aparece por aí. Ah, tio, eu penso em te visitar, juro. Mas com trabalho, Mariana. Agora esse festival da creche. Tá tudo uma correria. Então cheguei na hora certa. Fernanda congelou. Como assim? Chegou? Tô aqui no elevador. Abre a porta aí que teu convidado especial chegou. Edmundo chegou do trabalho pouco tempo depois e estranhou ao ver o tio da esposa à vontade na cozinha. Cumprimentaram-se com educação. E Federico, no melhor estilo anfitrião, já se adiantou. Vamos sentar, Edmundo. Trouxe um licorzinho da minha receita e linguiça feita por mim mesmo. Caseira, sem conservante. Isso no seu mercado, nem sonhando. Edmundo fez uma careta, mas mudou de ideia ao perceber que o velho não viera de mãos abanando. Começava a simpatizar com ele. Após o jantar, Federico tirou uma carteira surrada do bolso. Não consegui comprar nada para trazer. Então, aqui vai um dinheirinho para você comprar o que precisar, Fernanda. Edmundo esticou a mão quase por reflexo, mas Federico foi mais rápido. Que é isso, rapaz? O dinheiro é para dona da casa. Fernanda, minha querida, compre algo para você e para neta da minha irmã. Um presentinho de vovô. Obrigada, tio. Mariana vai precisar de um vestido novo para o festival. Edmundo lançou um olhar furioso à esposa, mas teve que engolir seco. Fernanda, por dentro, saboreava o incômodo do marido. Mas o maior impacto daquela visita ainda estava por vir. Enquanto ela limpava a mesa, Federico comentou: Não vim só para visitar. Precisamos resolver uns papéis. Fernanda achou que era algo da fazenda, algum assunto burocrático. Mas então o tio esclareceu. Eu vim doar a casa da família para você, aquela em que você brincava quando era criança. Edmundo, até então calado, levantou os olhos surpreso. Brilharam como sempre ao farejar valor material. Uma casa, e onde fica? Lá mesmo no interior. Aquela propriedade do vovô. Já tenho onde morar. E fiz uma promessa à sua mãe, que cuidaria de você. Então é sua, Fernanda. Pode vender, alugar, morar. A casa é sua. No dia seguinte, Fernanda faltou ao trabalho para ir ao cartório com o tio. Passaram horas reunindo.
documentos, aguardando atendimento, mas enfim a escritura foi feita. Pronto, minha querida. Agora você tem um lugar só seu. Se um dia a vida apertar, você tem onde se abrigar. Federico recusou o convite para ficar mais uma noite. Disse que precisava voltar, pois sua vizinha, Dona Ivone, estava cuidando das coisas em sua ausência. Lembra dela, Fernanda? Como esquecer? Foi ela quem me deu umas boas lições com aquele pé de urtiga quando invadimos o jardim para roubar cereja. E eu que levei a pior. E você? Tem alguém na sua vida que apareceu para te dar apoio quando você mais precisava, mesmo sem pedir? Comenta aqui embaixo. Às vezes a gente só percebe a importância depois que a ajuda chega. O tio Federico deu uma gargalhada gostosa. Lembro direitinho daquele dia. E sua mãe viva ainda me ligou revoltada com a Dona Ivone. Dizia que a amiga dela era dura demais com vocês. E falando nela, o Francisco, filho da Ivone, voltou para o interior, sabia? A cidade grande não foi para ele. Francisco? Fernanda arregalou os olhos com surpresa. Tá com uma serraria agora, homem trabalhador, mas parece que no amor ele só atrai problema. Sua mãe dizia que o menino era azarado com mulher desde novo. Fernanda ouvia o tio com uma mistura de nostalgia e tristeza. Sabia que em poucas horas ele estaria indo embora de novo. Já na plataforma da estação, ela falou com voz baixa, quase num sussurro. Tio, o senhor é como o sol. Aparece de repente, aquece tudo e logo some atrás das nuvens. O velho sorriu com ternura. A atmosfera na sua casa não é lá o lugar ideal para conversa sincera, minha filha. Por isso, venha você me visitar. Lá podemos conversar em paz e aproveita para ver a casa com seus próprios olhos. Fernanda hesitou. Talvez na primavera, mas o que há para ver lá? Lembro só da cabana velha do vovô. Federico estreitou os olhos, sorrindo de canto. Então vá e veja com seus próprios olhos. Assim que se despediu do tio, Fernanda foi buscar Mariana mais cedo na creche. Queria aproveitar o dia para comprar o vestido para o baile. Filha, vamos procurar um vestido bem bonito para você ser a maçã mais linda da festa. A menina a abraçou com força. Mamãe, já decorei a poesia que vou recitar. Voltaram para casa com as sacolas nas mãos e sorrisos no rosto, mas ao entrarem, foram recebidas com cara feia. Onde vocês se enfiaram? Reclamou Edmundo cruzando os braços. E por que não tem janta? Fernanda respondeu com um tom leve, mas irônico. Você podia muito bem ter feito algo simples, não? Nós estávamos fora, gastando o presente que o tio Federico deixou para Mariana. Ela mostrou o vestido recém-comprado, mas Edmundo o empurrou com desprezo. Jogar dinheiro fora com isso? Está ficando ousada demais para o meu gosto. Fernanda finalmente se irritou. E eu tô cansada da sua ganância, Edmundo. Cansada de pedir dinheiro até para comprar um par de meias. Se está tão cansada, vá morar na casa do seu avô. Agora é sua mesmo, retrucou ele, seco como sempre. A mulher respirou fundo e decidiu não continuar. Guardou o silêncio como já tinha feito tantas outras vezes. 2 meses se passaram desde a visita do tio. O outono quente cedeu lugar a um clima estranho. Ora sol, ora chuva, ora flocos de neve sobre a cidade. Fernanda, que sempre foi sensível às mudanças de tempo, caiu doente. As botas velhas já não protegiam seus pés, e sem dinheiro para comprar novas, acabou com febre e dores pelo corpo. Tentou resistir, mas no dia seguinte precisou ir à clínica. Depois de horas numa fila cercada por tosses e espirros, o médico foi direto. Sua respiração está péssima. Melhor ficar internada. Doutor, não posso. Tenho uma filha pequena. Me receite algo forte, por favor. Eu me trato em casa. Ele hesitou, mas cedeu. Tem um remédio potente, mas não é barato. Não importa. Vou comprar hoje mesmo. Na farmácia, Fernanda engoliu seco ao ouvir o preço. Tem algum genérico mais em conta? A atendente a olhou como se ela tivesse pedido um milagre. Fernanda pegou a receita de volta e saiu.
Naquela noite, a febre aumentou. Engolia qualquer coisa na esperança de melhorar. Edmundo a observava do sofá, sem esboçar um pingo de solidariedade. Não quero pegar nada. Vai dormir na sala até melhorar, decretou ele, como quem fala com uma estranha. Fernanda, exausta, não aguentou mais. Explodiu. Então minha saúde virou um gasto absurdo, é isso? Nem para me ajudar com remédio você serve? Você exagera, disse ele irritado. Febre se resolve com analgésico. Se você tá assim, é preguiça. Fernanda, fora de si, gritou. Preguiça! Você é um miserável, Edmundo. Um dia vai morrer abraçado ao seu dinheiro sozinho. Ele levantou abruptamente. Está me desrespeitando? Vá viver naquela espelunca herdada com seu dinheiro de herança. O grito foi alto o suficiente para acordar Mariana. A menina veio correndo, assustada. Papai, por que você está gritando com a mamãe? Edmundo, ao ver a filha, tentou se conter, mas o estrago já estava feito. Porque sua mãe só quer gastar dinheiro com bobagens. Bobagem? Fernanda partiu para cima dele. Minha saúde é bobagem? Você quer saber? Eu sei que você esconde boa parte do seu salário na sua conta pessoal. Acha que eu não vejo? Como você sabe disso? Gritou Edmundo com os olhos arregalados. Você deixou o extrato no bolso da camisa. Encontrei enquanto lavava sua roupa, respondeu Fernanda com firmeza. O homem perdeu totalmente o controle. Está fuçando nos meus bolsos agora? Pode ir embora. Não preciso de uma esposa assim. Mariana começou a chorar. Papai, você é mau. Se sou tão mau assim, vá embora com sua mãe. Sumam daqui. Fernanda, doente, com febre e carregando sua filha no colo, viu o marido arrancar suas roupas do armário, jogando tudo no chão. Estava completamente tomado pela fúria. Podem ir. Vivo muito bem sem vocês. Você, Fernanda, me decepcionou profundamente. Te coloquei num pedestal, achei que era diferente, mas é igual a todas. Ingrata Mariana, ainda com os olhinhos cheios de lágrimas, disse baixinho. Mamãe, me dá uma sacola. Eu ajudo a guardar tudo. Sem dizer mais uma palavra, Fernanda arrumou suas coisas numa mala e uma bolsa de viagem. Saiu com a filha nos braços, sem rumo certo naquela noite gelada. Mas lembrou-se de Evelina Dias, a vizinha generosa do andar de baixo. Ao abrir a porta e ver Fernanda pálida, envolta num chale, e a pequena Mariana, Evelina entendeu tudo de imediato. Entre, querida. Você não precisa me explicar nada agora, mas minha casa está aberta. Depois de ouvir toda a história, Evelina ficou chocada. Então é esse o homem que parecia tão decente? Um pão duro capaz de negar até remédio para a esposa doente e comida para a própria filha. Fernanda, derrotada, disse. Ele guarda cada centavo. Mariana e eu somos apenas um peso para ele. E o pior é que demorei para perceber isso. Você ainda tem muito pela frente, minha querida. Eu já não tenho muito mais o que esperar, disse a vizinha com um suspiro. O senhor que veio me visitar no outono, lembra? Perguntou Evelina, curiosa. Claro, é meu tio Federico. Veio me passar a casa do meu avô, então vá para lá. Ao menos terá onde recomeçar. Fernanda e Mariana passaram alguns dias na casa da vizinha. Ela ainda esperava que Edmundo fosse procurá-las, mas isso nunca aconteceu. Depois de uma semana, decidiu partir. Na estação, Evelina a abraçou com força. Sabe, Fernanda, eu te invejo, porque você ainda tem uma chance de mudar tudo. Tia Evelina, eu vou te ligar, prometo, e vamos nos ver de novo. O trem partiu lentamente. Evelina ficou ali, acenando com um lenço branco, enquanto Fernanda e Mariana desapareciam aos poucos. 3 anos depois, Edmundo Silva abriu a porta do apartamento. O lugar parecia maior, mais vazio. Observou o hall como quem procura um vestígio. Nada. Nem um fio de cabelo. Nenhum som. Nenhum cheiro familiar.
Na época, ele acreditava que em poucos dias Fernanda estaria de volta, implorando perdão. Mas os dias viraram semanas, depois meses, e ela nunca voltou. Soube que ela e a filha tinham ido embora com o tio. Isso o irritou profundamente. No fundo, esperava um pedido de desculpas, mas recebeu apenas silêncio. À noite, murmurava para a chaleira, para a geladeira, para a máquina de lavar. "O que você provou, hein, Fernanda? Só mostrou que é burra. Vai viver naquela tapera com o velho do campo. Ignorante, nem terminou o ensino médio. Achou mesmo que alguém vai te querer?" Dizia isso para preencher o vazio. Sobre Mariana, quase nunca pensava. Para ele, a menina era só uma extensão da esposa. Nunca teve afeto verdadeiro. O que ainda o mantinha em pé? O número da conta bancária. Com a partida de Fernanda, economizava cada centavo. Chegou ao ponto de reduzir até a comida, mas se consolava. Falta pouco, muito pouco. Logo, terei os 10 milhões. Era esse seu sonho. Juntar o dinheiro, investir num grande negócio e, finalmente, vencer na vida. Marcelo Navarro, ex-colega de trabalho, costumava conversar sobre finanças e investimentos com Edmundo. Quando soube do saldo na conta bancária do amigo, não apenas não se surpreendeu, elogiou. "Edmundo Silva, você é um gênio, cara. Com você dá para ser sócio. Confesso, também tô juntando grana para abrir meu próprio negócio. Vai vendo, a gente ainda vai enriquecer junto, irmão." Essa admiração mútua trouxe de volta ao velho Edmundo um sentimento quase esquecido. Era como se estivesse de novo nos seus 20 e poucos anos, cheio de ideias, acreditando que todo o sacrifício valeria a pena, que ainda seria muito, muito feliz. Com a ajuda do amigo, tentou algumas vezes emendar relações com outras mulheres, mas os fracassos pessoais só se acumulavam. Navarro zombava, sempre de forma leve. "O problema é que você é mão de vaca, Edmundo. Isso aí tá no seu fígado já. Mas tenta, por um tempo que seja, mostrar um pouco de generosidade." Edmundo até tentava entender, mas a verdade é que sua mesquinharia era mais forte que ele. Já fazia parte de quem ele era. Foi numa dessas noites solitárias que teve uma ideia brilhante. Iria visitar Fernanda e, de quebra, rir da sua herança ridícula. Resolveu ir de surpresa até o povoado onde morava o tio Federico, o tal presenteador da tapera. Edmundo ainda se achava grandioso demais para se incomodar com o fato de que, por decisão de Fernanda, o casamento deles já estava oficialmente dissolvido. No caminho, ria mentalmente das cenas que imaginava. Fernanda pobre, a filha suja de terra, o velho tio com galinhas no quintal. Pensava até em levar um trocado, uns 50 mil, só para ostentar sua alma generosa. Mas no fundo, queria humilhar quem teve a ousadia de abandoná-lo. Ao chegar, não encontrou uma cabana. Em vez disso, diante dele surgiu uma bela casa de 2 andares, com gramado impecável e até piscina. Achou que tinha se perdido. Foi perguntar para a moradora, uma mulher de chapéu largo e maiô elegante. A mulher tirou os óculos de sol. Edmundo estremeceu. "Fernanda!" Ela caiu na risada. "Eu sabia que um dia você apareceria. Imaginei muitas vezes esse reencontro, mas confesso, nunca achei que seria tão irônico." Nesse momento, uma menina correu da casa em direção à mulher. "Mamãe, papai tá te chamando. O Júlio acordou e tá fazendo birra." Fernanda respondeu com doçura. "Diz pra ele que já estou indo." A garotinha olhou para Edmundo desconfiada. "Mamãe, quem é esse moço?" "Um senhor perdido, filha. Tá procurando parentes." E as duas voltaram para dentro da casa sem mais. Edmundo ficou ali parado no portão, sentindo o peso da realidade esmagar seu orgulho. Percebeu que havia coisas que o dinheiro jamais poderia comprar e que ele já havia perdido tudo que importava, muito antes de perceber. Mas o golpe final viria depois. Na segunda-feira, ao chegar ao escritório, recebeu um anúncio seco do chefe.
Edmundo, você vai assumir o lugar do Navarro. Fique feliz. Você foi promovido. Mas Edmundo congelou. Navarro havia sumido, e junto com ele, os 10 milhões. Depois descobriu que o ex-colega armou tudo, fez transferências escondidas, aplicou os golpes certos. E agora, provavelmente, estaria vivendo uma vida de rei, com o dinheiro de uma vida inteira de economia. Aquele era o fim dos sonhos de Edmundo Silva, o fundo do poço que ele mesmo cavou, moeda por moeda, ao longo de anos. Se essa história mexeu com você, deixe um like e se inscreva no canal. E conta aí nos comentários, você acha que Edmundo mereceu o que aconteceu ou foi tudo apenas azar do destino?